A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. A nossa lição, para quem está acompanhando a revista, é a lição 23, a primeira Páscoa. Nosso texto base está em Êxodo 12, do 1 ao 20. Mas antes de a gente começar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o povo estar lá no Egito como escravos. Eu acredito que isso foi um reflexo do que aconteceu lá em Gênesis, quando o povo foi até ao Egito por causa da fome. Quem lembra da história de José? E lá em Gênesis 47, menciona a situação como ficou por conta da fome e que, inclusive, deixa eu só aqui ver qual foi o versículo. Versículo 19, foram várias as situações em que o povo estava passando fome, foram até José, que trabalhava para o faraó, e primeiro deram várias coisas, até que ao final, no versículo 19, 18. Findo aquele ano, foram a José, no ano próximo, e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós a nossa terra a troco de pão, e nós, a nossa terra, seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma ou outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que o Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Por que eu achei importante ler esse versículo antes de falar a palavra de hoje? Porque aqui começa vamos dizer assim, precede, desculpa. Vamos melhorar aqui. Na verdade, essa história aconteceu antes e ela explica por que o povo estava lá no Egito, porque ele saiu da sua terra por causa da fome. E por conta disso, logo depois, eles venderam a si próprios as suas terras, passaram a ser escravos de Faraó. Acontece que depois da morte de José, veio um novo faraó, e este não o conhecia, e este começou a pesar a mão sobre o povo. Inclusive, quem lembra sobre a ordem do faraó, que foi para que matassem os primogênitos. Está aqui em Êxodo 1, versículo 15, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puai, dizendo, quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Por quê? Porque grande era o número já do povo, e ele estava com medo que o povo se rebelasse, então ele estava pesando mais sobre o povo, e inclusive aqui ele queria matar os homens e manter apenas as mulheres. Isso faz até uma referência, se olharmos, à última praga do Egito, que foi a morte dos primogênitos, né? Então, vamos lá em Êxodo 12, do 1 ao 20. O que eu queria destacar com vocês o cordeiro, está no versículo 5. E o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel
o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na vega da porta, e nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. A primeira coisa é que Páscoa significa Pessah em hebraico e significa passagem. Inicialmente, a libertação da escravidão egípcia aconteceu após um intenso combate entre Javé, ou Yavé, através de seu representante Moisés, dos deuses do Egito e Faraó. Para o povo hebreu, a Páscoa era um memorial de libertação. Inicialmente, aqui foi instituída a Páscoa e o que aconteceu? Dentro das pragas, o Senhor enviou 10 pragas ao Egito e a última praga foi a morte dos primogênitos. E essa forma que foi determinada aqui, tomarão do sangue, porão em ambas as ombreiras na vega da porta, foi para que quando o anjo da morte passasse nessas casas, ele não entraria e não cefaria a vida dos primogênitos. A nossa revista diz o seguinte: a recusa de Faraó teve um preço altíssimo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Está em Êxodo 4, versículos 22 e versículo 23. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Hoje ainda, os judeus utilizam essa forma de, vamos dizer assim, de proteção da casa, pois na sua porta eles usam chamado mezuzá. Esse mezuzá tem a descrição de 2 textos da Bíblia e ficam à porta, né? Então, inicialmente, a Páscoa aconteceu nesse contexto do Egito, que está lá no 12, versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e a ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Um outro texto que eu quero destacar houve uma comemoração do povo, né? Porque o Senhor os tirou da terra do Egito e o povo habitou lá por 430 anos. Está lá isso no versículo 40, capítulo 12. 430 anos o povo habitou no Egito como escravos. Então, como eu mencionei no início, a história começou lá em José, quando o povo teve que se dirigir ao Egito por causa da fome. E por causa da fome que permaneceu, eles venderam a si suas terras ao final, né? Já não tinha mais o que dar, e se tornaram escravos. E lá permaneceram, o povo foi crescendo, e aí morreu José, morreu o faraó que conhecia, veio outro que não conhecia, o povo continuava crescendo com medo de uma retaliação. Iniciou-se pedindo as parteiras que matassem caso fossem filhos homens, e aí a gente vê um paralelo com essa última praga, que foi a última mais extrema, se assim a gente pode dizer, mas não houve um amolecer, vamos dizer assim, no coração do faraó com as 9 pragas, e aí veio essa praga mais extrema, que foi a 10ª, que foi a morte dos primogênitos. E aí veio ao colocar do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, né? A Bíblia fala de um anjo, quer ver? Deixa eu achar aqui, irmão, só um momentinho. Na verdade, seria aproximadamente, diz que não permitirá o destruidor, seria o encarregado de fazer a decisão do Senhor, que foi a 10ª praga, e eu acredito que era um anjo da morte. Mas o que eu quero ressaltar com vocês? Depois dessa parte,
da imolação, eu quero falar com vocês sobre Jesus. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Por isso eu quero agora que a gente vá lá para Mateus. Nós vimos lá em Êxodo que o cordeiro tinha que ser limpo, não podia ter imperfeições, tinha todo um critério para ele, inclusive nenhuma parte do seu corpo poderia ser quebrada, como não foi quebrada nada em Jesus. Se você ler na palavra, menciona em um momento em que, por ser sábado, eles queriam que eles morressem logo. Então os 2 primeiros que foram crucificados com Jesus tiveram suas pernas quebradas, mas Jesus não teve, e isso permanece dentro da determinação de como deveria ser o cordeiro para sacrifício. E eu quero falar com vocês sobre que durante a história do povo de Deus, a questão do sacrifício do animal foi passado por vários momentos e teve instituições e conteúdos diferentes. Mas o principal que eu quero destacar com vocês foi esse, que nós falamos sobre passar nos umbrais, e o povo não teve a morte dos seus primogênitos, porque a sua casa estava resguardada com o sangue do cordeiro. O outro ponto de sacrifício que eu quero destacar foi quando o povo depois levou esse cordeiro, levou juntamente com o cordeiro um bode. Esse bode era, já mudando um pouco, tá, queridos? É só para explicar quem é Jesus nesse contexto do cordeiro, do sacrifício. Lá foi o sacrifício, lá em Êxodo, para ser passado nos umbrais, para que os primogênitos fossem resguardados nas casas que os umbrais estavam cobertos. Depois, com o tempo, o povo foi utilizando de várias formas esse sacrifício, inclusive sacrifício para expiação dos pecados. Por isso que a gente usa a expressão bode expiatório, porque sobre aquele animal era jogado todos os pecados, era transpassado o pecado daquela pessoa, daquele povo, era passado para aquele animal, e com o seu sacrifício aquele pecado era extinto. Deixa eu ver aqui onde é que está para eu mostrar para os irmãos. Só um momentinho que eu vou chegar lá. Encontrei, irmãos, isso está em Números 28, versículo 21 e 22. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis uma décima, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Como eu mencionei, através do tempo, foi mudando um pouco a questão do sacrifício. Por isso que eu destaquei o primeiro, foi lá de Êxodo, o contexto das 10 pragas, né, da 10ª praga em específico. Depois, com esse passar do tempo, como vimos em Número, um bode era levado para expiar. Ele era chamado, por isso a expressão bode expiatório, para expiar pelos pecados do povo ou daquela pessoa em específico. Era transpassado sobre ele o pecado. Então, eu gostaria de destacar 3 coisas aqui em relação a Jesus. Na refeição pascal, Jesus instituiu a ceia. Isso está lá em Mateus 26, do 17 ao 19, que no primeiro dia da festa dos pães asmos vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter concerto um homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Já nos versículos do 26 ao 30, Jesus fez a ceia, partiu o pão e abençoando, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu
e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus, queridos, foi o cordeiro oferecido pelo meu e pelo seu pecado. Ele foi levado como expiação. Os nossos pecados foram transpassados para aquele que não tinha pecado. E ele foi o cordeiro perfeito. Grava isso, ele foi o cordeiro perfeito. Ele cumpriu todos os requisitos para ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Depois, outro ponto a ser destacado é que Jesus morreu e foi sepultado às vésperas da Páscoa, que está lá no capítulo de Mateus 27, 45. Desde a hora 6 até a hora 9, houve trevas sobre a terra. E para João, a morte de Jesus aconteceu no mesmo horário que seria o sacrifício da Páscoa. Isso está lá em João 19, versículo 14. Para você ver, irmãos, a perfeição do sacrifício de Cristo. E era a Paraiceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Na minha Bíblia menciona assim ainda o texto. É uma explicação. A hora sexta, isto é, ao meio-dia. A essa hora, os israelitas no templo e na presença dos sacerdotes sacrificavam os cordeiros para a ceia da Páscoa. Mais um motivo, sacrifício perfeito. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Onde está isso? Em João 20, do versículos 1 a 10, mas eu destaco o 1 e o 2, que diz: no primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro do Senhor, e não sabemos onde o puseram. Eu lembro que eu mencionei aqui para vocês sobre a questão dos ossos, que nenhum dos ossos do Senhor foi quebrado. Queridos, está em João, para não ficar solto, né? Onde que eu disse isso? Está em João 19, do 31 ao 37. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram quebrar as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. É que Jesus é representado como o Cordeiro Pascal. Como eu falei, lá atrás, nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. O Cordeiro que seria oferecido. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Então, os seus pecados foram transpassados para Jesus. O que eu quero dizer para vocês é que, inicialmente, então a gente viu que a Páscoa foi realizada por essa passagem da saída do povo do Egito, a colocação lá nos umbrais da sua porta para que o anjo da morte não passasse, seu primogênito morresse. Logo depois, houve a comemoração também após o povo ser retirado do Egito. Teve todo um propósito também nessa outra comemoração também da Páscoa. E com o decorrer do tempo foi sendo modificado a questão da oferta, né, do sacrifício. Inclusive, foi como nós lemos lá em Números, a expiação do pecado através do bode levado, em que era transferido os pecados para estes que não tinham pecado. E através desse transpassar,
o povo era limpo e era perdoado. O que eu quero destacar com vocês é uma coisa que me marca muito, que eu vou ler com vocês agora. O versículo que eu gostaria de estar lendo com vocês, onde a gente está encerrando, está em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como eu disse, Jesus não tinha pecado, mas os nossos pecados foram lançados sobre ele, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Lá em Mateus 27, do 50 e 51, que eu quero reforçar. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Glorificado seja o nome do Senhor. A Páscoa hoje que nós estamos comemorando é que Jesus veio para cumprir com o propósito do Pai. A gente vai estar lendo aqui o último versículo. O que eu quero falar com você é que ele foi o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Sobre ele foi lançado, ele foi nosso bode expiatório, se assim podemos dizer. Sobre ele foi lançado todos os nossos pecados e nós fomos feitos através dele justiça de Deus. E o véu que separava foi rasgado. Ou seja, o véu que separava já não separa mais. Aqui na minha Bíblia faz um comentário que o véu rasgado foi interpretado como símbolo do livre acesso a Deus através da morte de Cristo. Eu gosto muito de um louvor que eu vou estar botando aqui, que o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha, e a cada dia brilha mais. Só para te adorar, fazer o teu nome grande. Glorificado seja o nome do Senhor, querido. Por quê? Porque todas as coisas têm um propósito debaixo do céu. E o propósito de ter vindo Jesus e ter sofrido e passado o que ele passou foi para que eu e você hoje tivéssemos acesso ao Pai. Para que o véu fosse rasgado e que esse acesso fosse direto através do nosso mediador, que é Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. E para a gente encerrar, eu gostaria de ler o que está escrito em 1 João 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, querido e querida. Nada que você possa fazer pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada do que eu ou você possamos vir a fazer pode nos separar do amor de Deus, porque ele nos amou primeiro. Que eu e você saiamos daqui hoje com esse entendimento. A Páscoa, ela foi passada inicialmente com um contexto, vários outros foram acontecendo, o sacrifício, o bode expiatório para levar os pecados do povo, de uma pessoa. E Jesus veio como o Cordeiro perfeito, cumprindo todas as características necessárias para ser sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Não carregue uma culpa e fardo que não é seu, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, diz o Senhor. Pense nisso, reflita nisso, que o Senhor fale ao meu e ao seu coração. Ele é a verdadeira Páscoa. O seu sacrifício na cruz não foi em vão. E se algo está sobrecarregando o seu coração, lançai sobre ele. Por quê? Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele não quer trazer sobre você nenhum peso. Pelo contrário, ele se fez pecado por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos viver e para que tivéssemos acesso ao Pai, porque ele nos amou primeiro. Que essa palavra continue sendo ministrada ao meu e ao seu coração, e que venhamos a continuar ministrando a ceia do Senhor, fazendo isso em memória dele, até que ele venha. E que eu e você possamos estar com ele e permanecer com ele, até que ele venha, porque ele virá. Não sabemos o dia nem a hora, mas isso é uma certeza. Ele virá em breve. Glorificado seja
o nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas, o Senhor Jesus está vindo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fica conosco, Pai, e que esse dia seja um dia abençoado, você com a sua família. E você não se esqueça que Deus é o nosso Deus de perto, nosso Deus de longe. Às vezes não podemos estar juntos, unidos, mas estamos em um só corpo, em um só pensamento, porque nós temos um só Senhor, aquele que se fez sacrifício por nós. Que eu e você permanecemos com Ele hoje para todo sempre, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém.